bem, irmãos. Eu tenho feito aqui na quarta-feira alguns estudos sobre as crendices dos crentes, né? E nós temos falado sobre vários assuntos, alguns mais curtos, outros mais longos, mas hoje eu queria começar com os irmãos aqui uma nova série de estudos com esse tema, e agora eu gostaria de falar sobre os dons espirituais. Eu acredito que existe bastante confusão em torno da interpretação deles, e como é típico meu, eu gosto de sempre introduzir e dar linhas gerais daquilo que eu pretendo falar, para depois nós especificarmos, porque toda vez que nós pensamos em dom espiritual, a gente pensa no dom de línguas, né? E aí a gente fica se perguntando, por que nós não vemos isso na nossa igreja e a gente vê isso em outras? Aí eu devolvo sempre com a mesma pergunta, mas quem é que disse que o que você vê em outras igrejas é de fato dom de línguas? O que é esse negócio? Antes de nós falarmos sobre este dom em específico, o que eu gostaria era de poder tratar com vocês aqui sobre os dons espirituais de uma forma geral, para que nós depois possamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Eu acredito, irmãos, que se nós fôssemos pegar assim aquilo que é principal a respeito desse tema, quem sabe nós tratássemos dos dons espirituais como algo que, por não fazer parte da nossa caminhada cristã, pelo menos na igreja presbiteriana não é comum você ver alguém dizendo eu tenho o dom de tal coisa e a outra pessoa dizendo que tem outro dom de tal coisa, segundo a Bíblia. A gente não considera esse tipo de discussão algo que é prático para nós, porque não faz parte da nossa busca, né? Por exemplo, nós lemos na Palavra de Deus, se você procurar na Bíblia, você vai ver lá que Paulo nos dá a seguinte ordem quanto aos dons. Se você abrir lá em 1 Coríntios 12, 31, você vai ver escrito lá assim: entretanto procurai com zelo os melhores dons. Aí isso significa que Paulo está fazendo com que a igreja busque dons e busque se aperfeiçoar quanto ao que significa isso. E aí para nós isso parece não fazer muita diferença, porque não tem assim muita importância dentro daquilo que nós vivemos na igreja presbiteriana. Então o que eu gostaria? Eu gostaria de poder falar em linhas gerais, depois nós especificamos sobre este dom de línguas, e se os irmãos quiserem me sugerir também outros dons que talvez seja interessante nós falarmos aqui, fiquem à vontade para tanto, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias então, em 1 Coríntios 12, por favor, abra sua Bíblia lá. E nós vamos ler hoje os versículos de 1 a 11. Todo este capítulo, assim como esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, fala sobre os dons. 12, 13 e 14. Mas eu quero começar com o 12, justamente porque o 12 é aquilo que eu estou querendo fazer com vocês nessa noite, que é a introdução do tema. O capítulo 12 é a introdução a esse assunto, tá bom? Então vamos abrir lá, meus irmãos, 1 Coríntios 12. E nós vamos ler hoje os versículos de 1 a 11, ok? E aí, com base neles, nós introduziremos o nosso estudo sobre os dons espirituais da igreja, ok? Então, por favor, 1 Coríntios 12, do 1 a 11. Tem alguns irmãos aqui que estão pensando, nossa, o pastor está lendo Coríntios, né? Eu prefiro Colo-Colo, né? Mas espera isso daí para torcer depois do estudo. Por enquanto, foque no Coríntios, tá bom? Depois dessa piada horrível, vamos ler a palavra de Deus, que é o que importa. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém. Vamos ler aqui alguns versículos chaves para esse nosso estudo, meus irmãos. Primeiro, o 4, tá bom? E eu vou indicando, a gente vai lendo, acho que assim é melhor. Vamos ler o 4, então, por enquanto, todos juntos? Vamos lá? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O 5 agora. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Agora o 11, para nós encerrarmos essa parte. Vamos lá? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Muito bem. Paulo vai continuar esse argumento a partir do versículo 12, e ele se estende até o último versículo do capítulo 12, que é justamente o 31. Mas, por enquanto, meus irmãos, a título de introdução, eu quero que nós consideremos esse texto como a introdução ao tema, a introdução ao assunto, que é justamente o que Paulo quer dizer com base na carta, e depois a gente vai especificando em cada um dos dons, ok? Muito bem. Primeira coisa a ser dita sobre os dons espirituais, meus irmãos. Não há outro lugar na Bíblia inteira no qual nós possamos aprender sobre esse assunto, a não ser neste livro de 1 aos Coríntios. E eu quero que os irmãos saibam disso, e até seria bom que todos que puderem, que tiverem esse interesse, que façam um exercício. Peguem para ler nas suas devocionais, nas suas maneiras de você estudar a Bíblia lá na sua casa, e estudem a primeira e a segunda carta. E aí vocês vão perceber que a primeira carta tem 3 capítulos que falam sobre os dons espirituais, o 12, o 13 e o 14, e vocês vão ver que a segunda carta não tem. A segunda carta é totalmente silente em relação ao assunto de dons. Então, o que nós estamos aprendendo a respeito de dons na Bíblia inteira é algo que é característico do contexto que se vivia naquele momento em que Paulo escreve a primeira carta. Esse era um assunto que ele decidiu tratar apenas aqui. E por que é que Paulo decide tratar na primeira carta e com esses capítulos? Qual era o problema que estava acontecendo na igreja que fez com que Paulo dedicasse esses capítulos para isso? Uma breve olhada aqui, meus irmãos, na primeira carta vai mostrar qual era o problema que aqueles irmãos viviam. Então me deixem passear um pouquinho por essa carta e vamos voltar lá para o capítulo 1, por favor. Os irmãos vão perceber que já no primeiro capítulo, Paulo vai deixar claro qual era o problema que aqueles irmãos estavam enfrentando. Aqui também vale uma informação importante. A palavra espiritual, ou no grego pneumáticos, né, aparece 26 vezes no Novo Testamento. E dessas 26 vezes, 15 estão aqui na primeira carta aos Coríntios. Então, a carta aos Coríntios é voltada para a atuação do Espírito Santo sobre a igreja, distribuindo dons. A gente vai voltar nesse assunto em breve, mas pensem aqui uma coisa comigo. Vamos ler os primeiros 3 versículos dessa carta, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Eu vou ler e vou pedir para os irmãos acompanharem. Vamos lá. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Informação: quem era Sóstenes? Ele é citado em Atos 18, 17, tá? Um cooperador de Paulo e provavelmente o fundador da igreja, tá bom? É bem provável que ele tenha sido usado até mais intensamente do que Paulo, porque ele deu continuidade a um trabalho missionário que estava chegando naquela região. Paulo vai mencionar, meus irmãos, nos versículos de 10 a 17, que ele chegou a batizar algumas pessoas em Corinto, mas não todas. O que quer dizer que ele participou da fundação da igreja, mas não foi ali que o ministério dele se desenvolveu por um tempo maior. Sóstenes provavelmente foi alguém que acompanhou esse desenvolvimento da igreja e também pode ser o grande informante de Paulo a respeito de todos os assuntos que ele trata aqui. E olha só como que nós sabemos disso. Se você ler o versículo 11,
1:11, você vai ver que Paulo fica sabendo de que a igreja dos Coríntios sofria com vários problemas referentes a contendas, porque ele foi informado. Não foi ele que viu, mas era alguém que informava para ele. Alguém podia ler para a gente o 1:11, por gentileza? Veja, quem informou Paulo, segundo o versículo 11, de que os coríntios viviam brigando? O texto diz, os da casa de Cloe, ou Cloe, né, de acordo com a fonetização que você queira dar à sílaba aqui. Aí você podia pensar assim, nossa, esse pessoal da casa de Cloe era fofoqueiro, né? O que eles tinham que falar para Paulo sobre isso aí? Mas não, inclusive, irmãos, pensem, imaginem a seguinte situação, eu chego como pastor da igreja para um de vocês e eu falo assim, olha, vou pegar uma cobaia aqui como exemplo, tá? Vou pegar o Tiaguinho, isso mesmo. Aí eu chego e falo assim, Tiaguinho, eu fiquei sabendo que você anda fazendo umas artes lá na casa do seu vô, hein? Aí a primeira coisa que ele vai perguntar para mim é assim, quem foi que falou? Quem foi que falou? Aí eu falo, foi... Quem será que está interessado na vida do Tiaguinho, né? Foi o Jefferson, pronto, foi o Jé. Aí ele vai lá e fala assim, Jé, o que tem que falar da minha vida para o pastor, não sei o quê. Eu digo isso, irmãos, porque eu fico pensando exatamente nisso. Paulo escreve uma carta, e nessa carta está escrito, foi o pessoal de Cloe que está contando esse assunto para mim. As cartas eram lidas perante a igreja. Então você imagina quando a carta de Paulo chegou lá e o leitor começou a falar, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Viu, pessoal da casa de Cloe? Acabando a leitura aqui, nós vamos conversar, tá? Não foi isso que aconteceu, porque a intenção deles era justamente ajudar a igreja, santificar a igreja. Então não foi uma conduta que Paulo considerou fofoca, mas foi uma conduta que Paulo considerou legítima para que ele pudesse resolver um problema. Então essa é a diferença, meus irmãos, da admoestação bíblica e da fofoca. Porque a fofoca é um assunto que você fala, mas você quer se manter anônimo, né? Não fui eu que falei. O senhor vai lá resolver o problema, mas eu não contei nada, viu? E se perguntar para mim, eu nego. É o que a gente fala, né? Agora, os da casa de Cloe, não. Paulo, você precisa vir aqui porque esse é o assunto que tem feito mal à igreja e que é importante que nós façamos alguma coisa. Então, veja, é apenas um parênteses que eu quis abrir com vocês aqui. Mas apenas para provar também que Paulo era alguém que se correspondia por meio de informantes com a igreja dos Coríntios, tá bom? Outra coisa, se você ler os 3 primeiros versículos como nós lemos, qual você diria que é o assunto que Paulo está querendo tratar nessa carta? E isso vale, meus irmãos, para todas as cartas do Novo Testamento. Os primeiros versículos, quando o autor está se apresentando, já vão dar o tom daquilo que vai ser tratado durante toda a carta. Então vejam, no caso aqui, Paulo se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que Paulo não se apresenta em todas as cartas da mesma forma. Eu vou dar apenas um exemplo para você. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo se apresenta como um apóstolo. Mas se você ler a carta, por exemplo, que ele escreve aqui para os Filipenses, você vai ver que Paulo se apresenta de outra forma. Quer ver só? Apenas a título de comparação. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo se apresenta como apóstolo na primeira aos Coríntios. Vá lá para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e você vai ver como é que Paulo se apresenta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Veja, Paulo era o apóstolo em Coríntios e em Filipenses ele é um servo. E qual que é a intenção de Paulo em fazer isso? Isso mostra qual era a intenção dele em escrever a carta. Paulo fala sobre ele ser servo de Cristo, porque qual é um dos assuntos que Paulo trata em Filipenses?
Servidão. As pessoas precisam aprender a descer dos seus pedestais e a servirem, não de acordo com a própria vontade, mas de acordo com os princípios que o próprio Cristo seguiu. Então veja, por exemplo, que na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo vai falar assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista, agora o 4, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo se apresenta como um servo, porque esse é o tema da carta. Como nós nos relacionamos uns com os outros no corpo de Cristo? Como servos. Então a minha vontade não é melhor ou maior ou mais importante do que a sua. Né? Agora, Paulo se apresentou assim para os filipenses como um servo. Aí para os coríntios ele se apresenta como um apóstolo. Qual que era a intenção de Paulo? O que você acha que Paulo queria? Oi? Eu tenho certeza que Paulo quis evocar esse título para si, porque ele tinha uma palavra de exortação para a igreja. Então ele queria que a igreja recebesse isso como algo vindo de Deus, por um ministro capacitado para tal. Ou seja, eu sou um apóstolo. Então eu vou falar e agora vocês vão escutar. Porque eu sou um apóstolo chamado pela vontade de Deus. Isso também era uma tática de Paulo, meus irmãos, para combater os falsos mestres. Porque essa é a diferença do falso mestre e do mestre verdadeiro. O mestre verdadeiro é alguém que recebeu o comissionamento divino. É alguém que foi chamado segundo a palavra de Deus. O falso mestre é alguém que acordou um dia e falou: sou um apóstolo. Sou um pastor. Sou um bispo. Sou um novo papa. Essa é a diferença. Então Paulo conseguia provar o seu chamado divino a partir do fato de ele ter visto a Jesus Cristo, que era um dos critérios para que alguém fosse apóstolo. E Paulo inclusive se considera um chamado fora de tempo, porque ele não foi chamado quando Cristo escolheu os seus 12 primeiros apóstolos, mas foi depois que ele foi assunto aos céus. Os irmãos se lembram mais ou menos da história, né? Paulo estava indo lá para Damasco e o texto não diz que ele estava andando a cavalo, tá? Mas o texto fala que uma luz mais brilhante que o próprio sol chegou e brilhou sobre ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9. Então Paulo viu a Cristo. Paulo ouviu a voz de Cristo. E aí quando ele cai ao chão, não do cavalo, mas quando ele cai ao chão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde assim: eu sou esse Jesus de Nazaré a quem você persegue. Então Jesus falou diretamente com Paulo. Agora, todos aqueles que se declaravam apóstolos para os coríntios, eles se declaravam apóstolos. E é por isso, meus irmãos, que existem muitas igrejas por aí. Porque você pensa assim: como que nós vamos chamar o líder de uma igreja? Se o cara abre uma igreja na casa dele, o que ele vai ser daquela igreja? Ele vai falar assim: eu sou o pastor fulano. E aí as pessoas vão pensar: bom, se ele é pastor, então ele é o líder da igreja, ele está falando que é pastor. Agora, Paulo fala: eu sou apóstolo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ou seja, eu ouvi um chamado e eu posso provar esse chamado. Isso aconteceu de fato. Então, irmãos, é uma dica, Paulo está dando. Vocês têm muita gente por aí que diz que é apóstolo, mas são. Vocês precisam testar isso. Vocês precisam, vocês não podem chegar simplesmente a acreditar numa pessoa que se diz. Porque, irmãos, é simples. Você conhece uma pessoa que é pastor, mas não tem ovelha? O que dá autoridade para esses caras é os seguidores. São pessoas que confiam nas palavras deles. Se ninguém confiasse nele, seria só mais um bobo alegre que acordou e se acha pastor. E aí eu digo a você: os caras mais errados teologicamente falando se consideram pastores e, pasmem, têm seguidores. Vocês conhecem, por exemplo, aquela figura caricata que está aí na televisão brasileira há muito tempo, chamado Henri Cristo? Pois é, tem gente que acha que ele é o Cristo verdadeiro. Entendeu? E aí um dia perguntaram para uma daquelas mulheres que, eu esqueci o nome, acho que é Henri Cristetes, alguma coisa assim que elas são. Cristetes, né? Sei lá o que elas são. Inrisetes, elas são inrisetes. Então, perguntaram para uma delas assim: por que você segue? Aí ele falou assim: porque ele fez um milagre. Uai.
Então, você percebe que sempre existe uma causa pela qual você segue alguém. E se a sua causa é bíblica, você segue os apóstolos bíblicos. Se você não quer e não tem compromisso com a palavra de Deus revelada, você não vai ouvir os apóstolos de Deus. Você vai dar a sua confiança para alguém que não é apóstolo. Então, tudo isso, meus irmãos, você viu quanta coisa a gente pode falar só com a apresentação da carta? Paulo se apresenta como um apóstolo, ou seja, ele está dizendo, tem muitos falsos. Agora, qual é o tema da carta aos Coríntios? Veja como Paulo se refere à igreja. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Então, o que você conclui com isso? Que Paulo reconhece aquela igreja como uma igreja verdadeira. Porque foi Deus que a plantou. Ok? E aí depois ele fala assim, aos santificados em Cristo Jesus. O que vem depois aí? Eu gostaria que alguém completasse para mim. Chamados para ser santos. Parece uma redundância, né, irmãos? Mas percebam o jogo de palavras que Paulo faz. Ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Os santificados em Cristo Jesus foram chamados para serem santos. Percebeu? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo tratar nessa primeira carta é o quê? Santidade. Paulo descreve a igreja dos Coríntios como uma igreja que não tem compromisso com santidade. Então, meus irmãos, esse é o tema da primeira carta, santidade. Como nós podemos tratar santidade? E eu acredito que se nós fôssemos fazer um esboço da carta, eu diria que Paulo trata basicamente sobre o seguinte. Primeiro, Paulo fala que santidade é algo que só pode ser experimentado na comunhão e na unidade. Então, por isso, Paulo critica as contendas que existem entre eles, sobre as quais ele foi informado pelos da casa de Cloe. Né? E aí ele vai dizer, inclusive no capítulo 3, né? Se você for aí para o capítulo 3, os primeiros 3 versículos também. Veja, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí Paulo diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que é impossível viver em santidade se nós vivemos num ambiente que promove contenda. E por que isso é necessário? Ora, porque o que causa contenda, meus irmãos? Por que a gente briga? Por que a gente sofre com isso? Porque nós temos uma natureza apegada ao próprio pensamento. Como é que Paulo resolve isso? Ele diz no versículo 9, olha só. Porque de Deus somos... Qual é a palavrinha que ele usa aí? Cooperadores. Ou seja, se você está trabalhando na causa de Deus, você não está trabalhando para ser o funcionário do mês e ter a fotinho. Sabe quando você vai num lugar e está lá o funcionário do mês? Né? A igreja não é assim. A igreja é um lugar onde todos nas suas áreas trabalham pela mesma causa. Agora, como pode existir santidade se alguns estão lutando pela causa de Cristo e outros estão lutando por uma causa própria, por algo que não tem nada a ver com a igreja de Cristo? Por isso que tem contenda, irmãos. Não, o que o fulano faz está errado. O que o outro fulano faz está certo. O que esse cara aqui faz está errado. Só que tem um detalhe. Como que nós vamos separar a admoestação da fofoca? É só você lembrar do caso de Cloe. Se Paulo escreveu uma carta citando o seu nome, falando que foi você que falou e por isso ele está corrigindo, você vai gostar? Porque se você não gostar, aí é fofoca. Tá bom? Use esse exemplo que eu acho que ele vai ser perfeito aí para você. Uma outra coisa que Paulo vai falar, meus irmãos, é a conduta mesmo dos irmãos. A partir do capítulo 4, Paulo vai censurar a maneira que aqueles irmãos vivem imoral. E aí Paulo vai dar um exemplo chocante no capítulo 5 de uma pessoa, de um jovem da igreja que mantinha relações com a esposa do pai. Provavelmente a madrasta, né? Mas imoralidade é uma coisa que não tem limite, então se é com a própria mãe ou se é com a esposa do pai, no sentido de ser madrasta, não importa. O que importa é que era uma coisa nojenta, isso que aconteceu. E Paulo, então, dá uma dica para aqueles irmãos. O que é que nós devemos fazer quando acontece algo assim?
E Paulo recomenda algo bastante claro, né? Coloca aí, por exemplo, 5, 12 e 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quer dizer, ele não pode ser chamado de crente. Ele tem que ser chamado de descrente. Ele não pode ter um status de irmão. Ele precisa ser convertido, alguém precisa chegar nele. E aí adotam-se várias outras discussões até que Paulo chega, meus irmãos, no assunto de dons espirituais. Então, basicamente, a preocupação de Paulo na primeira carta aos Coríntios é dizer que a igreja constrói a sua própria santidade a partir da justa cooperação de cada parte que desenvolve o serviço para a glória de Deus. Aí nós chegamos nos dons espirituais, porque até mesmo isso estava dando problema naquela igreja, porque alguns julgavam os dons que tinham mais importantes do que os outros, e aí a igreja virava uma bagunça universal. Esse contexto foi bem assimilado, irmãos? Deu para entender? Ou alguma dúvida vocês querem tirar? Tudo certo? Silêncio é sempre um ato de conivência. Então, ninguém disse nada, todo mundo entendeu tudo. Certo? Seguimos então. Sobre os dons, meus irmãos, vejam como é que Paulo começa a sua argumentação. Versículo 1 do capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, Paulo quer que as pessoas saibam o que são. E é por isso que eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem o que são os dons espirituais? Tipo definição de dicionário mesmo. Dom espiritual aí você imagina o professor Pasquale aparecendo na tela e falando, como acontecia antigamente. O que são dons espirituais, meus irmãos? Paulo diz que ele não quer que a gente seja ignorante. Por isso nós não podemos ser. Alguém quer nos explicar o que é dom espiritual? Claro. Uhum. E assim, o dom aquele capacita na obra do Senhor. Então Deus vai colocando assim o mestre, aquele que o líder, etc., para que haja ali a construção do corpo, certo? Os dons ali, cada corpo tem sua função, cada membro do corpo. Tem sua função. Então seria Ok. Muito bom. Sim. No 11, né? Sim. Sim. A igreja, sim. Uhum. Uhum. Ótimo. Então, essa questão da ceia, eu pulei por causa da questão do tempo, mas já que ela surgiu, irmãos, o contexto de ceia naquele tempo não tinha nada a ver com o contexto de ceia que a gente tem no nosso tempo. Porque o problema que Paulo está descrevendo aqui na ceia do Senhor é que tinha gente que se antecipava e tomava parte dos elementos de modo que outros ficavam sem comer. E a pessoa ia para a igreja para ela jantar na ceia do Senhor. Aí, se você tiver na sua cabeça que a ceia do Senhor naquele tempo é que nem é hoje, você fica pensando assim, gente, mas aquele pedacinho de pão e o pedacinho de cálice, aquilo lá não mata fome. Né? Se a pessoa vem achando que ela vai comer essas coisinhas todas, ela vai ficar com fome então. Mas é que naquele tempo, é bem provável, não é uma opinião fechada, mas é bem provável que o que acontecia nos momentos de ceia eram geralmente jantares.
eram momentos em que existiam muitos alimentos além do pão e do cálice. Então é por isso que tem essa questão de um comer antes ou comer mais do que os outros, porque o contexto ali era de refeição, onde você está lá e você vai se servir, tá? E aí você pergunta, mas então por que se naquele tempo era assim, por que hoje a gente faz o micropão e o microcálice e a gente não serve um pãozão daqueles inteiros para a pessoa comer, puxar o miolinho ou qualquer outra parte do pão que ela goste? Bom, é porque tem irmãos esfomeados na igreja. Não, não é isso, não. Mas a cultura que nós ganhamos é uma cultura de simplesmente tratar o momento da ceia, talvez focando mais na simbologia do que na comunhão. Se a gente fosse observar biblicamente, a ceia não é um momento de lembrar-se simplesmente do que Cristo fez, mas a ceia é um momento de comunhão, de comer junto. Então, não seria, meus irmãos, errado se na hora que nós estivéssemos aqui nos servindo dos elementos da ceia, houvessem outras coisas que você poderia pegar e fazer um prato e comer. É que o pão e o cálice faziam parte, porque foram os elementos que Jesus usou. Inclusive, quando Jesus instituiu na nova aliança o sacramento da ceia, eles estavam jantando. A refeição pascal, né? Eles estavam lá com o pão sem fermento, com as ervas amargas e com o cordeirinho de 1 ano assado. Aí Jesus pega o pão e fala, esse é o meu corpo. Jesus pega o cálice e fala, esse é o meu sangue. Então, irmãos, o contexto é de jantar mesmo. Então, eu acredito que seria bem interessante que a gente pensasse nisso. O momento da ceia não é simbólico simplesmente, é comunhão. Tem gente que gostou da ideia aqui, né? Próxima ceia, jantar na igreja. Sim. Exatamente. Exatamente. A gente diria assim, os irmãos que são aqui da igreja, que são professos, puxem a fila aqui e vocês se servem e os outros aí, desculpem, mas vocês não têm parte. Vocês comem só o frango, vocês não pegam o pão, né? Vai ver isso. Mas a ideia, meus irmãos, que eu quero defender aqui, é que Paulo está criticando que um momento que devia servir para a comunhão do corpo estava se tornando algo mesquinho, onde cada pessoa estava pensando apenas em si mesma. E aí, eu até não sei se aqui era assim, mas eu me lembro que algumas igrejas aqui do presbitério tinham o seguinte costume: na hora da ceia, as pessoas trocavam os cálices e trocavam os pães. A pessoa pegava, mas ela ia comer com outra pessoa. Aqui tinha. Então, tem gente, meus irmãos, que achava isso uma questão não tão higiênica assim, né? Porque aí você pegava o pão com o seu dedo e você dava para outra pessoa comer e de repente, né, podia rolar um nojinho, assim, qualquer coisa. Mas o fato nós não podemos, inclusive esse domingo já, né, que vai ter ceia do Senhor, primeiro domingo e tal, pense no momento da ceia, não como um momento onde você vai simplesmente refletir naquilo que Cristo fez, mas um momento de comunhão. É um momento onde você vai fortalecer. É que a gente precisa organizar a forma de fazer isso, mas eu defendo que enquanto a gente distribui, você pode orar, em vez de orar só por você, você pode orar com outra pessoa que está do seu lado, você pode levantar e ir lá do outro lado alcançar uma pessoa que você quer. Podemos fazer, é uma coisa que a gente pode organizar para evocar a ideia de comunhão. Eu acredito que o aspecto da solenidade da ceia, da importância da ceia, nós já entendemos bem. É por isso que quando os elementos são distribuídos, nós estamos em oração, né? Nós ingerimos os elementos e ficamos em oração, nós fechamos os olhos, tem uma música de fundo, tudo para que você reflita. Mas a ceia não é só reflexão, é comunhão também. Então eu acredito que a gente pode pensar numa forma diferente da gente organizar como vai ser isso, para que não vire bagunça, né? Pode ser a ceia de Natal, deve virar ceia pascal, né? Então eu acredito que esse é o ponto. Por isso foi bem colocado o que o Tiago falou. Eu pulei de propósito, mas está aqui no texto pertinho da gente. Mais alguma coisa, meus irmãos? Sim. Uhum.
Sim, é exatamente isso. Então, irmãos, todo esse contexto que eu quis dar serve para que nós hoje resolvamos duas perguntas básicas sobre os dons espirituais. Primeiro, o que eles são, e segundo, para que eles servem. Tá certo? O que eles são, para que eles servem. Bom, qual é a utilidade dos dons na Igreja de Cristo? Para isso, nós temos que perguntar ao texto o que os dons são. E o que é um dom espiritual? Aqui, irmãos, me permitam dizer que é exatamente nesse problema aqui, eu digo que é uma pergunta, mas eu digo que é um problema, porque a gente vai começando a construir a nossa interpretação bíblica a partir daquilo que nós consideramos mais ideal, e isso não pode acontecer. Eu preciso olhar textualmente e perceber o que é isso. Por isso, com muita humildade, até porque isso está sendo gravado, outras pessoas vão ver, eu não acredito que os dons acabaram. Tá certo? Existe uma ala reformada que muita gente boa defende de que os dons do Espírito Santo, conforme estão aqui na lista, se encerraram e não existem mais. Existe muita gente boa, crente, que defende isso. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que os dons continuam. Tá? Agora, o argumento das pessoas que defendem que acabou é o seguinte: por que eles seriam necessários hoje? E é exatamente por isso que nós precisamos saber o que eles são. Porque sem saber o que eles são, por que nós vamos saber para que serve? Se você quiser pensar nessa pergunta mais praticamente, é só você perguntar assim: dom de línguas. Por que dom de língua serve? Porque, por exemplo, aqui todo mundo fala português, eu falo português, você também. Por que a gente precisaria de dom de línguas aqui, se o português é o nosso idioma e todo mundo consegue entender e todo mundo consegue falar? Ainda que você fale o português tipo nós vai ou nós fumo, mas a gente entende o que você fala. Por que nós precisaríamos de um dom de línguas? Ou de um dom de profecia? Ou de um dom de curar? Essa é a pergunta. Porque se você parar e pensar assim, de fato, não tem porquê. Não há problema, não há nenhuma utilidade hoje no dom de línguas. Mas qual que era a utilidade antes? O dom serve para quê? Os que defendem que acabou vão defender essa linha. Para que a gente precisa deles hoje? Mas aí eles vão ter que responder para nós. Por que os dons existiam naquele tempo, então? Por que Paulo faz referência aqui? Tá? Deixa eu só colocar assim. Quando Jesus disse que é para você pregar a todos e convidar todos. Sim. Sim. Daí eu entendo a questão de Atos e o dom de línguas ali, porque existiam muitas pessoas ali. O Pedro, que falou e todo mundo entendia. Isso. Certo? Daí você fala, por que o dom de línguas hoje? Não é isso que na verdade, cientificamente seria neurologicamente explicado. Mas, por exemplo, eu, como cristã, estou com alguém que não fala o português. O que eu vou fazer? E eu quero falar do amor de Deus. Certo? Eu creio sim, vamos dizer assim, que um missionário, ele tenha um verdadeiro dom de línguas. Porque ele vai para um lugar onde ele não sabe a língua. E Deus o capacita para ensinar. Certo? A ensinar, ele aprende. Nossa, mas como que você aprendeu tão rápido? Deus, eu creio nisso. Certo? Assim, por exemplo, eu já tive a oportunidade de falar com uma japonesa e o meu inglês na época não era o de agora. Mas assim, eu tive a oportunidade de falar com alguém de Cristo que ela não sabia português, ela sabia inglês, eu também. Então eu falei do amor de Deus na língua que a gente sabia ali. E para mim foi difícil, que eu não lia no inglês como eu lia ou leio hoje. Não tinha Bíblia. Japonês, muito menos, né? Japonês. Não dá nem para começar. Eu creio que Deus, como eu acredito nos dons, e eu acredito sim, que eles não cessaram. Por exemplo, é nessa questão que aconteceu, e eu tinha o quê? 16, 17 anos. Era muito, o meu inglês era muito recente, era pouco tempo que eu estava estudando. Uhum. E eu consegui falar com essa pessoa do amor de Deus. Como? Eu creio que foi milagre. Muito bom. Então, irmãos, se vocês tiverem mais considerações, podem me interromper a qualquer momento, tá? Enquanto vocês não interrompem, eu vou falando.
Tá certo? Bom, a primeira pergunta então, o que são os dons do Espírito, os dons chamados espirituais aqui? Bom, como o próprio nome diz, dom espiritual é aquele que provém do Espírito. Então, o que nós entendemos por dons espirituais são capacidades que são dadas ao ser humano sobrenaturalmente pelo próprio Deus, visando o seu serviço na obra. Então, me deixem dizer aqui com todas as letras, tocar piano é um dom espiritual? Não. Não. Porque para você tocar piano, você tem que fazer aula de música. Cozinhar é um dom espiritual? Não. Porque você aprende isso por meios naturais. O que são dons espirituais? São os dons que o Espírito dá. Certo? Ficou claro isso, meus irmãos? A capacidade de você fazer algum desses itens que está aqui listado é dada sobrenaturalmente pelo Espírito. Então, não é porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim, por exemplo, fulano sabe tocar violão e não toca na igreja, ele está enterrando o dom dele. Irmãos, isso não é dom espiritual. Isso não é dom espiritual. Ok? Dom espiritual é aquele que é dado sobrenaturalmente pelo Espírito. O Espírito ensina. Isso ficou claro, irmãos? Ficou claro? Então, todas essas capacidades naturais que o homem tem, e pode aprender ainda que não seja crente, isso não é dom espiritual. Por que não é? Porque música é coisa que o crente pode aprender, e é coisa que o descrente também pode aprender. Cozinha é coisa que o crente pode aprender e que o descrente também pode aprender. São coisas que estão ligadas a quem o ser humano é e as capacidades que ele tem de aprender coisas. Construir, ser pedreiro e tudo mais. Tudo isso são habilidades naturais do ser humano. Não é dom espiritual. E como que eu sei isso? Porque a função do dom espiritual, meus irmãos, está reduzida ao versículo 3, no meu ponto de vista. O texto diz assim: ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, anátema é aquela palavrinha grega que significa maldito, amaldiçoado e todas as coisas. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ninguém amaldiçoa Cristo por meio do Espírito de Deus. E ao mesmo tempo, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, o dom serve para que as pessoas conheçam a Cristo. O dom serve para que as pessoas compreendam a Cristo e possam chegar a esse propósito no trabalho. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é dizer que Deus é que distribui pelo seu Espírito os dons para que a igreja possa cumprir o seu papel de anunciar Cristo. E ele diz isso muito claramente no versículo 11. Veja, mas um só e o mesmo Espírito realiza o quê? Todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o que nós aprendemos aqui é que os dons são diversos. Nós aprendemos também que na igreja nem todos terão os mesmos, mas o que você aprender pelo Espírito é por causa do Espírito para o trabalho de Deus. Ok, irmãos? Eu estou indo parte a parte assim, só para a gente discutir um pouco melhor isso. Ficou clara essa questão? Então, toda vez que você elogiar um instrumentista, um cantor, qualquer pessoa que se apresenta na igreja, não pense que Deus deu a ele uma capacidade que ele também não deu a um músico que não é cristão. Ou seja, as vozes dos cantores que cantam na igreja são boas, assim como as vozes dos cantores que não cantam, porque esse é um talento humano. É algo que Deus fez na sua criação, tá? A diferença é o uso. Tem gente que usa isso para glorificar o Senhor, e tem gente que usa isso para estimular o pecado e fazer rimas como quando Deus criou você. Aliás, Deus criou o homem pela costela de Adão. Imagina se tivesse usado o filé mignon. Tá? Tem gente que usa o seu dom para fazer isso, para compor esse tipo de coisa. Agora, isso é capacidade natural do ser humano. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida? O Gé gostou da rima lá, né, Gé? Não use isso com nenhuma menina, pelo amor de Deus. Não vai dar certo.
Portanto, para nós resumirmos aqui, o que são dons espirituais? Dons dados aos crentes, sobrenaturalmente pelo Espírito, para o desempenho do serviço deles na igreja. Certo? Quais são os exemplos de dons? Vamos ver aqui. Paulo cita alguns nos versículos de 8 a 10. Eu queria que alguém lesse para mim os versículos de 8 a 10. Por gentileza. E a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretar. Ótimo. Então, o que nós podemos concluir com essas coisas aqui? Vejam, irmãos. Quando Paulo, por exemplo, fala que a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, isso aqui não é simplesmente um dom de oratória, tá? Não é que Deus dotou sobrenaturalmente uma pessoa para falar bem, mas o texto deixa muito claro, palavra de sabedoria. Então vejam o que a palavra de Deus está colocando para nós. Por um lado, lá em Provérbios, você vê que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então as pessoas podem adquirir sabedoria por meio da palavra de Deus, correto? Mas vão ter pessoas que estarão capacitadas de uma maneira sobrenatural a demonstrarem essa sabedoria de modo mais intenso. É por isso que existem algumas pessoas na igreja que você sempre vai procurar para pedir conselhos, por exemplo. São pessoas dotadas com, eu não vou dizer mais sabedoria, mas elas demonstram mais piedade nesse sentido. Isso eu creio, e como Paulo está dizendo aqui, é dom do Espírito. Aí depois, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, você pode saber que a leitura da palavra de Deus que você faz, é uma leitura que, se você é crente, você vai ter prazer em fazer. Mas terão outros que terão mais prazer. O que acontece? É o dom do Espírito. Irmãos, todos nós devemos conhecer a Bíblia, mas você estaria sendo extremamente inocente se você achasse que todo mundo na igreja conhece a Bíblia na mesma intensidade. Não conhece. Por que uns conhecem mais e outros estudam e outros conhecem menos? Dom espiritual. Por quê? É só você pensar assim, a maneira que você lê a Bíblia é uma. A maneira que uma pessoa mais dotada de conhecimento pelo Espírito lê é outra. E eu digo para você uma dessas características. Quando a gente lê o texto, nós temos o costume, por exemplo, de nos atermos à ideia que ele defende. Tem outros que vão ler a Bíblia e eles vão falar assim, você sabe que essa palavra aqui apareceu em outro texto? E ela diz tal coisa aqui, tal coisa lá? E aí você pensa, gente, mas quem é que lê a Bíblia desse jeito? É a pessoa que criou essa capacidade. É a pessoa que aprofunda mais no conhecimento da Bíblia. O texto, é só você pensar assim, tem horas que você pega um texto que todo mundo conhece, que você já leu enormes vezes, muitas vezes, mas alguma coisa nova sai. Porque a pessoa teve a capacidade dada por Deus de expor esse texto de uma maneira diferente daquela que é o senso comum. Isso é dom do Espírito. Então vejam aqui, irmãos, tudo que o texto está citando para nós em termos de dons espirituais, todos eles estão relacionados a capacidades que dizem respeito às nossas obrigações, mas intensificadas, eu diria. Pessoas que se dedicam mais para isso. Porque é só você pensar, um comparativo talvez seja a questão da cozinha. Todo mundo sabe ligar a panela e fazer alguma coisa. Desde um ovo frito até alguma coisa muito mais complexa. O que diferencia uma pessoa que sabe cozinhar bem e uma pessoa que sabe cozinhar mal? Hã? Eu queria saber. O que diferencia uma pessoa que cozinha bem e uma pessoa que cozinha mal? Oi? Aí temos a opinião de alguém que cozinha bem, né? A dona Conceição entende disso aí. Agora, a prática, e ao mesmo tempo você vê que a questão de você fazer um brigadeiro de panela, por exemplo.
Sabe uma das vezes que eu tentei fazer brigadeiro de panela, não deu certo. Aí você pergunta, quem que erra brigadeiro de panela? Mas é que a questão é assim, você vai misturando as coisas e tem que achar o ponto certo. Meus irmãos, qual é o ponto certo? Qual é o ponto certo? Tem gente que fala, é aqui. Agora tem outros que vão ficar mexendo a vida inteira a panela e não vai achar o ponto certo, vai queimar. Mas cadê o ponto certo? É na hora que acontece tal coisa dentro da panela. Você não percebeu? Não percebi, mas aconteceu. Então você ganha essas coisas. O que eu estou falando aqui, irmãos, é que o Senhor vai nutrir a sua igreja com dons pelo seu Espírito, exatamente assim. Eu não estou dizendo que essa coisa de cozinhar, prática e tal, é apenas uma maneira de você ver que qualquer um pode aprender qualquer coisa, mas tem alguns que parece que nasceram para aquilo. Isso seria como a gente tentar explicar de uma maneira mais acessível o que é o dom espiritual. É uma capacidade dada por Deus para algumas pessoas do corpo para se especializarem em algumas das áreas. Eu acho que isso assim, ajuda a entender mais ou menos o que é essa coisa do dom do Espírito. Porque se, por exemplo, se você pegar só a nossa denominação, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem os melhores seminários teológicos, indiscutivelmente. Mas e o JMC é o melhor, lógico, né? Mas é o que fica em São Paulo, que é o que eu fiz, tá, irmãos? Eu defendo as cores do meu seminário. Mas se você pegar 5 alunos do mesmo seminário e você os ver pregando, você vai notar a diferença. E eu acredito que isso reflete aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Tem gente que vai ganhar esse dom por parte do Espírito, tem gente que não vai. E aí é assim, todo mundo pode fazer seminário, todo mundo pode estudar a Bíblia, todo mundo pode ter curso de teologia, mas aquela palavra de sabedoria é coisa dada pelo Espírito. Tem gente sem estudo formal que pode ter isso. Tem gente que com o estudo aperfeiçoa. Porque o texto, meus irmãos, não deixa claro como que o Espírito Santo distribui isso. Mas o fato é que Paulo usa essa palavra para dizer como é que o Espírito faz as coisas. Ele distribui. É como você pegar, é como se os dons fossem assim, estivessem em bandejas e o Espírito Santo fosse dando assim. Essa que é a maneira de você perceber as coisas. Todo cristão tem que conhecer a Bíblia? Sim. Todo cristão tem que ler a Bíblia? Sim. Todo cristão tem que orar? Sim. Mas vai ter aquele que ora diferente. Vai ter aquele que conversa diferente, que aconselha diferente. Vai ter. Isso é dom do Espírito. Tá? Pois não. Oi? Eu? Ah, é? Agradeço. Glória a Deus por isso. Fiquei com vergonha agora, viu? Mas ao mesmo tempo eu estou incomodado, então eu não tenho sabedoria. Que o cara quer estragar o elogio, né? Beleza. Não, mas eu entendo que é isso mesmo. Eu entendo que a maneira que o Espírito Santo faz é assim. Porque nós vamos receber treinamento, nós vamos receber orientação, nós vamos receber estudo, mas você vai enveredar por caminhos diferentes, vai focar em caminhos diferentes. Eu acredito. Assim como eu também reconheço que às vezes eu converso com algumas pessoas que talvez tenham menos conhecimento, mas a hora que elas falam, meu olho se abre e eu digo, é isso. Palavra de sabedoria. É coisa que o Espírito Santo distribui conforme ele quiser. E aí, irmãos, o que eu estou querendo dizer... E assim, é claro que essa discussão, por ela não ser muito comum, às vezes ela se prolonga um pouco, mas o que eu estou tentando mostrar para você aqui é que o fato de existir esses dons não deixa você isento de buscar isso pela palavra. Então, sabendo que o Espírito Santo dá o dom de sabedoria, não quer dizer que você não vai para a palavra buscar a sabedoria por meio dela. Mas significa que para algumas pessoas Deus deu uma capacidade diferente de poder utilizar isso. Todo mundo vai ser usado nas mãos de Deus. Todo mundo.
para muitas coisas. Mas eu entendo, por exemplo, viu, Jades, já que você mencionou, o versículo 8 aqui é um versículo que está falando para os mestres. Existem pessoas que vão se aprofundar mais, porque eles vão ter que ensinar. Eu também vejo assim, é por isso que Paulo vai falar sobre palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. Eu acredito que é a mesma coisa, é aquilo que capacita a pessoa a transmitir o ensino. Porque, irmãos, se a gente fizesse gincana bíblica aqui, eu acredito que um monte de gente estaria lá disputando o primeiro lugar para ver quem ia ganhar por conhecimento. Mas a vivência de cada um de nós não é suficiente para a gente saber o que dizer. E isso é uma coisa legal na Bíblia. Não é quanto mais você vive que você vai ser capacitado a falar sabiamente, mas é o quanto você é aprofundado na palavra. E eu acredito que é o Espírito que dá esse aprofundamento. Porque... quer falar? Não, mas que nem professor, por exemplo. Conheço gente que é um gênio, conhece tudo, mas não sabe tudo. É verdade. É falta de didática, né? Então... Então, é isso que eu acredito. Eu acho que o princípio que você usou, Luizão, é um princípio que nos ajuda a entender mais ou menos como os dons espirituais funcionam. Tá? Porque, por exemplo, igual o texto está falando aqui, eu até vou aproveitar esse exemplo para ir para o versículo 9. Veja como as questões interpretativas são delicadas nesse ponto. Veja, qual é o primeiro dom espiritual que Paulo está citando no versículo 9? Fé. Aí para tudo. Fé ser dom espiritual? Gente, não. Porque aí nós vamos ter que entender o seguinte, que pode ter um monte de crente, mas nem todos eles terão fé. Mas como? Se a fé é justamente o que nos capacita a crer na justiça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, fé é uma coisa que sem ela, você nem entra no reino de Deus. Porque você não vai crer em Jesus. Então perceba, nós precisamos saber interpretar. E é exatamente a esse sentido que eu quero chamar você a essa reflexão que eu chamei. Quando Paulo fala de fé como um dom espiritual, Paulo não está dizendo que existe alguns crentes que terão fé e outros crentes em Jesus que não terão fé. Não é isso. Porque sem fé a gente nem salvo é. Sem fé você nem entra no reino. É só você ler Efésios lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí você passa o texto e chega. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, a fé que está sendo falada aqui não é a fé salvadora. Não é a fé que capacita você a ser um filho de Deus. Mas é a fé, por exemplo, que incentiva você a orar por uma causa, por exemplo. É aquela pessoa que não deixa você desistir de alguma coisa que você quer que Deus te conceda em termos de salvação de alguém, em termos de cura de alguma pessoa. É a pessoa que vai orar e vai alimentar a sua fé. É por isso que quando Jesus, por exemplo, fala de fé, ele diz, homens de pequena fé. Porque o que Jesus está querendo dizer é que as pessoas terão intensidades diferentes nessa relação com Deus. E fé grande é dom do Espírito. Então, irmãos, eu acredito que você precisa ter cuidado justamente por causa disso. Se você lê o versículo 9 falando que Deus dá fé como um dom para alguns, você então vai dizer, mas então nem todo mundo da igreja tem fé. Não é isso. Não é isso. Nós temos que entender no seu próprio contexto. A fé aqui não é a fé salvadora. A fé aqui é essa outra maneira de você se relacionar com Deus, de você confiar em Deus. É isso. Irmão, se eu estiver sendo muito assim, confuso, faz um sinalzinho aí que a gente tenta explicar melhor, tá? Tá dando para todo mundo entender?
Amém? Ótimo. Então, o que são os dons espirituais? Capacidades dadas sobrenaturalmente pelo Espírito para o serviço na causa de Deus. Tá bom? Deu para entender isso, irmãos? Perfeitamente? Então, vamos caminhar. Se tivesse algum cessacionista aqui, ou seja, uma pessoa que acredita que os dons não existem mais, eu acho que ficaria até interessante a nossa conversa. Mas já que não tem, vamos continuar desse jeito. Se às vezes você procurar alguém aí e falar assim que não existem mais os dons espirituais, chama a pessoa aqui para assistir o estudo, daí nós podemos acrescentar a nossa discussão de uma maneira melhor, tá bom? É que hoje é só a introdução. Vocês viram como é rico esse assunto, né? Agora, para que servem? Para que servem os dons espirituais? Bom, primeira coisa, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Versículo 7, visando um fim proveitoso. Ou seja, quando Deus dá esse dom para algum dos seus membros do corpo de Cristo, Deus tem um fim proveitoso nisso. Qual é o fim proveitoso? Qual é o fim proveitoso? Aí é que a gente, se o cessacionista estivesse aqui, ele diria, tá vendo? Qual é o fim proveitoso? Perfeitamente. Nós vemos aqui, meus irmãos, o porquê que Paulo falou de santidade em todos os capítulos até chegar no 12. Porque a igreja vive, em primeiro lugar, para ser santa. Então, todos os trabalhos da igreja, meus irmãos, visam santidade. Tudo aquilo que se faz dentro da igreja é para promover santidade ao Senhor. Tudo. Agora, quando nós estamos envolvidos com coisas que não têm contribuído para a santidade, a igreja perde o seu fim proveitoso. Porque é igual você faz a pergunta assim, vamos lá, por que a gente precisa ajudar com determinadas coisas se nós já pagamos o dízimo e o dízimo já é uma contribuição financeira que capacita a igreja a fazer o que ela quer? Essa é uma mentalidade perigosa, por quê? E até esses dias eu estava discutindo isso com algumas pessoas. Tem gente que entende que deve dar o dízimo e mais nada. Agora, por que esse tipo de mentalidade está errada? O que dízimo tem a ver com dom espiritual, pastor? Calma, nós vamos chegar lá. Mas primeiro pense nisso. Por que essa mentalidade de eu dei o dízimo, logo não vou contribuir com mais nada, está errada? Eu estou afirmando para você que está errado. Por que isso está errado? Pode. À vontade. Já acabou meu primeiro copinho, ainda bem que tem 2 aqui. Quando o senhor fala isso, eu penso no mandamento de Cristo, entendeu? Amar ao próximo como a si mesmo. E eu lembro também que, uma vez até o meu irmão falando isso, que a gente tem que ajudar os que estão dentro da igreja, os irmãos na fé, primeiro, certo? E depois, ali, o dízimo não está dentro desse contexto. E se eu preciso, eu me amo, eu preciso de alguém, né? Eu gostaria que alguém me ajudasse. E se eu amo o outro como eu amo a mim, e eu posso ajudar, eu vou ajudar, né? Assim como ele fala a verdadeira religião e Tiago. ajudar a verdadeira viúva, né? Que a viúva que não tem ninguém, né? Seria isso, ou aos órfãos. Seria, então, não dá para entender uma pessoa que diz eu vou entregar e não vou ajudar mais nada. Porque toda a Bíblia fala em um auxílio ao irmão, ajudar o irmão. Então, não está... Eu acredito que a gente pode usar essa explicação, mas eu tenho uma maneira de explicar esse conceito usando um contexto de mandamento proporcional, que é o dia do Senhor. Responda para mim a seguinte pergunta: se o dia do Senhor é só domingo, por que a gente precisa buscar o Senhor e frequentar atividades em outros dias da semana? Eu ouvi essa pergunta numa escola dominical uma vez. Pastor, o dia do Senhor não é domingo? Então não é só domingo que tem que vir na igreja? Por que a gente às vezes ouve alguma liderança puxando nossa orelha porque a gente não vem na igreja nos outros dias? Não é domingo que é o dia do Senhor?
para mim, meus irmãos, reflete a mesma mentalidade. E o motivo disso estar errado no meu ponto de vista é o seguinte: leia os nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, o maior e o breve. Mas em especial nos catecismos, quando chegar lá na parte dos mandamentos, você vai ver que o nosso catecismo dá a seguinte resposta: por que nós devemos guardar o domingo como dia do Senhor? E aí, esse catecismo está em harmonia com o ensino de João Calvino sobre isso, que afirmam para nós o seguinte: nós damos a Deus uma parte, porque nós cremos que Deus é Senhor do todo. Ou seja, quando eu dou o meu dízimo, o meu 10%, eu não estou dizendo com esse ato que Deus é dono só do 10% e os outros 90% são meus. Eu estou reconhecendo, quando eu dou o 10%, que Deus é dono do 100%. E é por isso que eu guardo um dia na semana para o Senhor, porque eu creio que toda a minha semana é do Senhor, e não somente o domingo. Eu devo viver de maneira santa para o Senhor, não só no domingo, mas em todos os dias da minha semana, porque eu pertenço ao Senhor e a minha vida pertence ao Senhor. Então, a pessoa que vem no domingo, porque domingo é o dia do Senhor e os outros dias são meus, ou a pessoa que dá o 10% do dízimo, porque os outros 90% são dela, não estão fazendo isso com a motivação correta. E é exatamente por isso que eu acredito que o dom espiritual é importante, meus irmãos. Porque a igreja de Cristo não está na mesma proporção de intensidade de trabalho. A igreja de Cristo não tem a mesma... por mais que nós tenhamos irmãos dedicados e que queiram e que gostem do trabalho, nem todo mundo gosta do trabalho do mesmo jeito. Um dos maiores exemplos que eu tenho aqui é quando o alarme dispara. E, às vezes alguém esquece a janela aberta aqui na igreja, irmãos, e entra um bendito de um gato. E esse gato faz o alarme disparar. E durante, acho que uns 3, 4 dias no mês passado, meu telefone tocou. Acho que entre 2 e 3 da manhã, falando para eu vir aqui na igreja. Porque tinha um alarme disparando lá embaixo. E aí eu digo para você, olha, é por isso que Deus dá dons espirituais. Porque dependendo do humor que a gente está, a gente liga, a gente vê o celular, a gente pensa, e o alarme de novo? Vou dormir, não quero saber. Deixa o gato lá. E assim por diante. Nós sabemos que nem todo mundo responde do mesmo jeito. Então Deus é sábio o suficiente de distribuir esses dons de maneira soberana, porque Ele entende que as questões do reino de Deus não são questões exatas. A gente tem uns que se dedicam mais, tem outros que se dedicam menos. E é isso que o Espírito Santo promove na igreja. O Espírito Santo equilibra esse tipo de coisa. É Deus sendo sábio no sentido de que Ele sabe também que não é todo mundo que conhece a Bíblia do mesmo jeito. Então Deus capacita alguns para que esses coordenem a parte de ensino da igreja. Esses são os presbíteros, né? Você tem pessoas que gostam de servir, mas nem todas as pessoas gostam de servir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso existem os diáconos. E essa é, meus irmãos, a grande questão que envolve os dons espirituais. Olha o que diz o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. O que diz o versículo 5? Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, a igreja é só pregar? Não. Você tem muito serviço além de pregar, mas uma pessoa só não faz todos os serviços. É por isso que Paulo descarta, meus irmãos, a ideia de que todos esses dons espirituais aqui uma pessoa só pode ter. Não pode. A tese de Paulo é que a igreja é multicapacitada por Deus porque os serviços são muitos. Então nem ele, que era apóstolo, tinha todos os dons. Agora, sabe o que nós fazemos hoje? Nós dizemos, por exemplo, que a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é de quem é eleito para fazer alguma coisa. A gente vai jogando e vai transferindo. Meus irmãos, Deus é sábio o suficiente de saber que isso aconteceria na igreja. Por isso, dons espirituais. Está vendo? Para mim, existem muitas coisas que eu preciso falar, mas eu vou parar por aqui, porque senão o nosso tempo vai ser muito extenso. Semana que vem, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou retomar só mais algumas coisas que eu queria dizer sobre esse tema aqui. E aí eu também já vou tentar entrar direto no dom de línguas, que é o dom mais famoso, né? O que é, como que nós percebemos isso ao longo da história, se existe ou se não existe, e se existe, como é que é.
Tá certo? É isso que eu vou tentar trazer para vocês na semana que vem, se Deus nos der graça e nos abençoar. Alguma pergunta? Opa, temos perguntas hoje. Vamos lá. Sim. Tem pessoas que você pode dar para ela, por exemplo, 30 minutos para ela falar e não sai nada. E tem pessoas que em 5 minutos dão um show de sabedoria. Né? A palavra falou, a palavra fixou. Isso é o dom espiritual. Eu acredito que falar sobre isso é muito rico, meus irmãos, para que nós justamente fixemos a seguinte ideia no nosso coração. Ninguém tem todos os dons no corpo de Cristo. Ninguém tem. Então não adianta a gente tentar focalizar as questões do trabalho apenas em uma pessoa, não vai dar certo. A igreja é um corpo por causa... E é isso que está no capítulo 12 mais adiante aí, se nós lermos a partir do versículo 12. O corpo tem olho, tem ouvido, tem mão, tem pé, tem nariz, tem cabelo, tudo tem razão de ser no corpo biológico que Deus criou. A igreja é a mesma coisa. O olho enxerga, o ouvido ouve. O olho não ouve, o ouvido não enxerga. Mas, às vezes, a gente vive num contexto em que a gente quer que o olho enxergue. Então, é por isso que eu repudio, meus irmãos, a seguinte mentalidade. Eu ouvi um pastor do Rio de Janeiro, uma vez, chamado Ashbel Simonton Redwa. Ele é um pastor já velhinho, e eu conheci no mestrado. Não é o Simonton missionário que veio dos Estados Unidos 150 e tantos anos atrás, não é esse cara não, tá? Mas ele escreveu um texto uma vez que eu até salvei lá nos meus favoritos, porque eu adorei o texto, ele mandou por e-mail. Entre outras coisas ele falava assim, você já reparou que o crente só dá para Deus o que não presta? Aí ele deu o exemplo, eu não sei cantar, mas como é para a glória de Deus eu vou cantar. Eu não sei falar, mas como é para a glória de Deus eu vou falar. Eu li aquele texto quando eu era muito novo na fé, mas isso me abriu os olhos para quando chegasse nesse momento de nós falarmos sobre dons espirituais, eu dissesse isso. Irmãos, se um dia eu te convidar para a reunião de oração e falar não é o seu dom, fique tranquilo. Fique tranquilo. Ninguém pode forçar você a falar ou a cantar se não é o seu dom. A gente não pode trabalhar com essa mentalidade. Existem pessoas que são preparadas para outra coisa, tem pessoas que são preparadas para outra. É igual eu digo, por exemplo, pregar e ensinar é o que eu sei. Se você me colocar para fazer limpeza, primeiro que eu tenho uma rinite alérgica absurda, eu ia só ser um estorvo na mente de vocês. Não tenho força física e não tenho capacidade para lidar com pó. Vou ficar doente 3 dias por causa disso. Inclusive hoje eu estou assim por causa disso. Então, é por isso que a igreja é composta de vários dons. Tem pessoas que conseguem fazer algumas coisas, tem pessoas que não conseguem fazer outras. Então, essa é a primeira aplicação do estudo. Nem todo mundo, aliás, ninguém vai ter todos os dons. Por isso que nós somos um corpo. A segunda aplicação é a seguinte, se você faz parte do corpo, você tem uma serventia. E aqui, já que eu tenho um irmão médico, eu aprendi uma coisa que eu achei super curiosa. Eu queria comentar com vocês aqui também. Vocês sabem para que serve o mindinho do pé? O dedo mindinho do pé? Vocês sabem para que serve ele? O dedo mindinho do pé. Qualquer um dos pés, esquerdo ou direito. Se você tirar o mindinho, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir ficar de pé. Se você decepar o seu mindinho, se você olhar para ele hoje e falar assim, viu? Por que eu tenho mindinho? E resolver cortar fora, você vai perceber que você não vai conseguir firmar o seu pé e ficar de pé. Porque o mindinho te dá estabilidade. O mindinho.
Você pergunta assim, qual que é a função do dedo mindinho no pé? Dá estabilidade. É por isso, irmãos, reparem só, que quando vocês estão lá, naquele processo das 2 horas da manhã, que você sai sonâmbulo assim, e vai para a cozinha, tomar o seu copo de água, e taca o mindinho na ponta de um móvel, aí você descobre que você tem mindinho, né? Mas ele serve justamente para isso. Quando você está com o mindinho latejando de dor, você não consegue pisar direito. Perceba, o seu pisar fica torto, você não consegue andar por causa... Essa é a função do dedo mindinho. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, alguma função você tem. Não existe membro inútil no corpo de Cristo. Pode ser que você não tenha o dom de pregar, pode ser que você não tenha o dom de orar, pode ser que você não tenha o dom de fé, pode ser que você não tenha o dom de curar, pode ser que você não tenha esses dons assim que são mais públicos, mas para alguma coisa você serve. Então não tem uma pessoa que pode só sentar na casa de Deus e falar assim, não sei fazer nada, portanto vou ficar aqui, porque quem não ajuda não atrapalha. Não existe isso. Não atrapalhar não é dom espiritual, viu, irmãos? É questão de bom senso e coisa que nós vamos viver na nossa vida. Então, é isso que eu queria deixar para vocês em termos de conteúdo hoje. Mais alguma pergunta? É um assunto rico e eu espero que semana que vem... semana que vem é semana de oração, né? Mas quando a gente retornar, a gente consegue e a gente vai conseguir focar nessas coisas aqui, porque são muito boas para nós. E, de novo, perceba o papel do Espírito. Nós estamos falando sobre o papel do Espírito no domingo à noite, como aquele que concede o crescimento da igreja. O Espírito também concede a capacidade para a igreja trabalhar. Sem o Espírito, meus irmãos, não existe igreja. Olha que coisa linda. Mais alguma coisa, irmãos? Para nós fecharmos? Não? Então, Deus os abençoe. Amém. Vamos ficar de pé para nós?